Olá, amigos do Livrada, bem-vindos a mais uma entrevista. Estamos mais uma vez aqui na Itiban Comic Shop, melhor loja de quadrinho do Brasil, para falar hoje com ninguém menos que Marcelo Quintanilha. Tudo bem, Marcelo? Como você está? Tudo bem, e você? Tranquilo. Marcelo que veio aqui hoje participar do It Club. It Club é um clube de leitura aqui da Itiban, então eles escolhem uma vez por mês uma obra para ser lida e pode ser comprada com desconto e se reúnem aqui para conversar sobre a obra. Às vezes calha de ter o autor aí para falar com o pessoal. Então hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui do Marcelo, que já foi lançado há alguns anos, mas que marcou bastante, fez um sucesso de público considerável, né? O Taco de Vidro. É verdade. Né? Foi lançado em 2015. Creio que sim. 2015, né? E é um livro, uma exploração íntima, psicológica de sentimentos ruins, sentimentos baixos, né? Uma coisa de espiral de autodepreciação e coisas do tipo. E eu queria começar já perguntando para você, Marcelo, então obrigado por você estar aqui falando com a gente hoje. Obrigado a você. Queria que você começasse falando um pouco sobre o seu narrador. O narrador do Taco de Vidro, ele é um narrador onisciente no sentido de que ele consegue explorar as nuances do psicológico da personagem, que é a Rosângela, mas ao mesmo tempo ele não é onisciente no sentido de que ele não sabe se expressar. Ele busca palavras para tentar racionalizar em cima, ele está sempre hesitante quanto aquilo que ele quer descrever, né? Queria que você começasse falando sobre isso, que tipo, aonde você colocaria esse narrador em questão dessa onisciência dele? Ele é um cara que sabe do íntimo, mas não sabe da expressão, da palavra, enfim. É um narrador em que constantemente a gente vê que ele está tentando buscar a melhor palavra para expressar aquilo que ele gostaria de expressar. Esse narrador é um narrador efetivamente onisciente. Ele realmente tem consciência de tudo que aflige a personagem. Ele conhece a personagem nos mínimos detalhes. O que muitas pessoas talvez identifiquem como um tipo de hesitação na maneira dele se expressar, decorre do pudor com que ele tenta se comunicar. Porque ele é um narrador marcado pelo pudor. Ele evita usar as palavras objetivamente. Ele tenta encontrar subterfúgios para construir uma ideia que transmita os sentimentos da personagem sem usar palavras objetivas para esse fim. Como inveja, por exemplo. Como inveja, por exemplo. É um grande, acho que é talvez o grande primeiro motivo ali do quadrinho, embora, claro, que a interpretação do sentimento está em aberto, inclusive, para a escolha racional ali, né? A gente estava falando sobre a questão dessa alegoria, né? O que desencadeia toda o drama. Você estava começando a comentar isso, né? O que desencadeia o drama era, acho que essa coisa do dente da prima, né? Digamos que o que desencadeia toda essa sequência de experiências negativas ou de mergulho na própria natureza da personagem é exatamente o sorriso da prima. O fato dela ser uma dentista a obriga a estar constantemente diante do objeto, da coisa, do gatilho que vai levar ela por um caminho de explorar limites que ela, a princípio, não exploraria se não tivesse passado por esse momento chave, né? Assim, é uma relação direta entre a profissão que a coloca diretamente diante daquilo que pode vir a ser a ruína dessa personagem. Estava dando uma olhada nas leituras que estavam sobre esse livro na internet e vi que muitas pessoas associaram esse sentimento da Rosângela com a prima dela com um sentimento de descontentamento geral de uma classe média alta com uma possível ascensão das outras classes, assim, é um extrapolamento desse sentimento para um sintoma social que é característico da nossa última década, principalmente. Assim. Você concorda com essa leitura? Você entende o sentimento da Rosângela como um sentimento geracional, enfim, alguma coisa desse tipo? Eu acho que é uma leitura válida. Mas acho que não é uma leitura suficiente para engavetar esse livro em um determinado período histórico específico. A problemática da personagem extrapola um contexto histórico determinado. Poderíamos ler esse livro em outro momento,
por que estivéssemos passando e que país estivesse passando, e os sentimentos expressos ali seriam exatamente os mesmos, do meu ponto de vista. Então eu considero que todas as motivações e tudo que leva o personagem a atuar como atua é algo muito mais referente à natureza humana do que à natureza social, certo, no qual estamos inseridos atualmente. Ao mesmo tempo, esse descompasso que ela começa a sentir na vida dela, ele é um descompasso que tem a ver, ele tem um fator social muito grande, né? Porque ele mexe com essas noções de ideal, de família, de sucesso, que são construções sociais do que ela chama de uma vida bem-sucedida, né? Esse componente social, ele está no livro, mas ele não, o que você está dizendo é que ele não é datado, né? É um componente social geral. Esses ideais que vão sendo demolidos por ela conforme ela vai tendo essa realização, essa percepção sobre a prima, isso foi muito bem explorado por esse narrador, assim, inocente, e ao mesmo tempo sem falar da questão mencionar essas coisas, ideais de família, bem sucedido. Como foi isso para você, assim, falar sobre uma coisa que para a gente é muito estabelecida como dada, né? Esses ideais, assim, de família, de sucesso. Constantemente questiono esse tipo de objetivo, né? É muito importante para a gente sempre questionar tudo aquilo que consideramos como sucesso ou bons resultados nos empreendimentos, porque a vida sempre coloca a gente numa situação em que muitas vezes aquilo que considerávamos um objetivo ideal, uma vez alcançado, não se mostra tão ideal assim. É sempre importante para a gente questionar todas essas coisas, questionar todos esses objetivos primordialmente estabelecidos como preferenciais ou como ideais. Eu acho que tudo deve ser questionado nesse aspecto. Tudo que seja estabelecido deve ser questionado. Legal. Falando um pouquinho sobre a arte do livro, esse livro, pelo que eu entendi, ele foi desenvolvido um pouco em paralelo com o Tungstênio, que é a sua obra exatamente anterior a essa, né? E ele tem um estilo, não de traço, mas de acabamento do desenho, que é um pouco diferente das suas outras obras que vieram depois, assim, né? Então ele tem uma ausência de contorno, tem uma pegada meio fotorrealista, fotográfica. Como que foi essa elaboração desse estilo e qual foi o teu ângulo nesse tipo de linguagem, né? A elaboração desse estilo ocorreu por imposição da própria história, porque eu cheguei a produzir muitas páginas em que contornos e todos os elementos mais clássicos da estruturação do desenho estavam presentes e nada daquilo me convenceu. Eu precisava de um desenho muito mais sugestivo, precisava de um desenho em que insinuar fosse mais importante do que mostrar. Então, existe muito pouca definição no desenho, a não ser as expressões dos personagens, e todo o resto praticamente se estabelece a partir da relação entre manchas de luz e sombra. Mas isso só ocorreu, eu só descobri esse desenho, só consegui formalizar esse tipo de proposta uma vez que eu já tinha começado a trabalhar a história. E a própria história me demonstrou como ela deveria ser contada. E teve algum tipo de modelo em fotografia que você fez isso, ou isso foi a partir do teu desenho, do teu traço original mesmo? A partir do traço original, porque a utilização excessiva de fotografias, no meu caso, faz com que o desenho se torne muito estático. E eu nunca trabalho dessa forma. Eu utilizo muita documentação. E posso chegar a utilizar fotografias como base para desenho se eu quiser que essa imagem tenha um caráter estritamente documental, mas no que se refere aos personagens eu prefiro trabalhar a partir do meu entendimento do que é a figura humana, porque eu acho que isso transmite mais naturalidade a eles. Entendi. Para terminar, esse livro, ele de novo, é um livro que explora um sentimento muito íntimo, um sentimento muito limítrofe no sentido de definição, né, de não explicitação dessas palavras, desses sentimentos, enfim. E ao mesmo tempo ele trabalha com imagens, que é própria da linguagem do quadrinho, que sempre compreende algum grau de objetividade, algum grau de explicidade, né? Aonde que você encara o lugar da subjetividade no desenho, né? Assim,
a coisa de você não mais insinuar do que mostrar, como você estava falando, né? Como que você compreende isso numa arte que necessariamente trabalha com imagens definidas, objetivas, ou com algum grau de definição e objetivação? A subjetividade está sempre presente no quadrinho, porque o quadrinho se estabelece pela captura de uma ação em um determinado momento, o que em si já se define por uma sugestão, porque você está sugerindo uma ação, você está sugerindo um movimento, e a sugestão desse movimento é o que vai ser entendido como a completude da ação. Só esse elemento já é o elemento determinante sobre esse aspecto. Mas existe também a sugestão que é intrínseca à própria formalização do desenho como imagem. No caso de Talco de Vidro, essa sugestão está presente no fato da ausência de contornos e todos os elementos que definiriam o desenho como uma forma acabada e objetiva, né? Também, quer dizer, existe esse outro aspecto da não completude do desenho, da não completude das linhas. Também é um aspecto que evoca muito a subjetividade, que, como eu falei, já está presente no quadrinho em sua própria lógica como expressão.